Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para sabermos aí nesse período final aí do mês de dezembro, né, segunda metade do mês, para as pessoas do signo de Áries. Então vamos perguntar para o tarô, para os oráculos aqui, que pode se apresentar quais tendências aqui de uma maneira geral para os arianos. Sejam arianos então signo solar, ascendente, lua, Vênus, como nós sempre falamos aqui. Tá? Então vamos nos concentrar com essa questão, pedir aqui informações, direcionamentos, o que pode aqui para nos alertar. Então vamos ver aqui qual é a energia que vai dominar nesse período aí, segunda quinzena do mês de dezembro. Então aí, final do mês de dezembro e do ano também, né? Para os arianos, qual é a energia predominante para os arianos? Qual a energia predominante para os arianos? Aqui sai a carta do oráculo. Seguindo seu próprio bom conselho. Então confie em si mesmo, você sabe o que é melhor para você. Já diz uma mensagem, né, de autoconfiança. Vamos ver aqui de maneira resumida, carta 10, mas já nos deu uma base aqui para entender do que se trata. Então fala de auto-julgamento por algum erro que talvez você possa ter cometido. Às vezes as expectativas que não são atingidas e aí causa aquela tristeza inconsolável. Então faz muito se relembrar aí de detalhes, procurando clareza e seguindo até um sistema seu de conselhos internos, algo que te orienta. Tá? No lado reverso fala de uma recusa, então, de se ouvir, de ouvir a si mesmo. Então, se no lado da divinação fala disso, que você segue uma voz, uma orientação interna, que aqui já diz, você confia em si mesmo, você sabe no fundo o que é melhor para você. Também pode estar implicado aí uma pessoa que se recusa a ouvir a si mesmo. Tá sentindo que às vezes se torna muito dependente dos outros para as pessoas te resgatar, para te auxiliar, ou opiniões mesmo, tá? E às vezes se tornando um pouco incapaz de pensar claramente ou saber, sabe, a pessoa que às vezes espera muito conselho dos outros, pode ser também, vamos entender aqui, não é muito característica do ariano isso, né? Mas eu acredito então que fale muito de autoconfiança e de saber, talvez em qualquer situação, que ouvir a si mesmo, buscar no íntimo, que você sabe que é melhor para você. Vamos aqui perguntar para o tarô, de maneira como eu digo sempre, geral, sem especificar a área. Lembrando, são leituras gerais coletivas. Veja se faz sentido para você, se não, desconsidere. Vamos lá, arianos, segunda metade do mês de dezembro. Final do mês aí de dezembro e final do ano, para os arianos, pode se apresentar os arianos. Áries, fim de dezembro. Que sai, abre com pajem de copas. Oito de paus, o enforcado, cinco de espadas, quatro de copas, o hierofante, sete de ouros, nove de espadas. Lembrando, né, são energias no momento, que nós temos livre-arbítrio, sempre pense nisso, que as coisas aí podem se alterar, o caminho que nós optamos seguir também, então aqui é um alerta.
Então, algo aí possa estar voltado para si mesmo, falando muito das escolhas que você tem que... conselhos, conselhos que você deve seguir, ou escolhas que impliquem, seguindo seus próprios conselhos, eu acho. Puxa muito para você, falando sobre de autoconfiança, né? Numa questão aqui existe, então, abre logo com página de copas. Página de copas fala aí de mensageiros, energias aí de jovens ou algo meio um tanto imaturo, né? Diferente aí de um rei, de um cavaleiro, então algo ali, a proposta inicial do naipe de copas aí de signos de água, como câncer, escorpião ou peixes, podendo ser pessoas jovens aí ou pessoa às vezes imatura, não necessariamente de idade jovem. Ou como também eu interpreto que pode ser que você esteja vibrando nessa energia, né? O página de copas, se fosse arranjar uma expressão que usa hoje em dia para essa carta, seria o emocionado. Porque as pessoas, os jovens usam, os jovens. Então aí é um pouco emocionado. Fala de sentimento, é uma carta do naipe de copas, mas ele traz aquela um pouco de maturidade ou superficialidade junto. Tá? É uma coisa muito inicial, ainda ali sem tanto aprofundamento, mas ainda assim uma proposta. Então, podendo ser algo, talvez você esteja, normalmente vai falar, o emocionado que está em busca de algo novo, ou conhecendo, está empolgado com algo novo ali, e desperta sentimentos. Mas ao mesmo tempo vem com peso 4 de copas, que fala do tédio, de uma carta que a pessoa está descontente com o momento atual. Então pode ser que você esteja trazendo consigo essa sensação de que não está tendo isso, justamente. Talvez sejam novidades amorosas, declarações aí, propostas, algo que desperte esse entusiasmo inicial envolvido, que traga esse sentimento. Então, acredito que você esteja, talvez, também pensativo sobre coisas da qual você já vivenciou e hoje não tem mais, que o Código de Copas sempre fala disso. Uma influência do meio também aqui, que faz que a pessoa repense, fica ali meio descontente que viva. Muito relacionado aí com podendo ser, né? A gente vai adaptar aqui a propostas, ou ali, lances que você teve, crush, alguém aí, então, ou mesmo a ideia de se iniciar algo, né? De uma maneira ali, como disse, ainda um pouco rasa, sem aprofundamento, mas que traz aquele encantamento inicial, sabe? Emoção. Tô falando de uma maneira geral, gente. Às vezes não necessariamente na vida afetiva somente, mas em relação no aspecto geral. Então, você traz consigo isso. Talvez, então, pensando muito do que você tinha, ou às vezes não tem isso, né? Podendo surgir, então, como a gente está falando de um período aí que envolva festas, envolva viagens, vem aqui um Edipaus. O Edipaus fala de cartas de comunicação a longa distância, para aquelas pessoas que se comunicam aí com alguém, ou também fala de viagens, ou notícias chegando rapidamente, tá? Possa ser, então, algo aí, como a gente está falando no fim do ano, pode justamente ser viagens que surjam aí, às vezes não de longa distância, mas assim, de viagens, e está muito relacionada à família, tá? Então possa ser aí algum passeio ou algo aí com quem você acredita, que traz aqui o Hierophante, que traz o peso da família, da estrutura familiar, ou do que você acredita que seja ali concreto, tá? Que o Hierophante traz. Então, questões aí que falam muito de coisas assim, crenças limitantes, do que você aprendeu. Então, acho que nesse aspecto possa ser algo de maneira assim que você acredita que vai ser bem vista, entende? Então, se for um passeio, algo aí com pessoas em que traga essa ideia do que é politicamente correto, do que é certo, como que você vê isso com isso? E aí desencadeia aqui alguma sensação, algo aí possa estar você se sentindo um pouco estagnado, ou esperando o resultado de algo, ou algo se desenrolar, como eu disse lá. Vem a carta do enforcado, falando de alguém que se sente paralisado ali, incapaz de se mover, seja por algo que tem que ser, que ele traz a ideia de sacrificado, falar assim, abrir mão de algo, né? E aqui já faz um tempo, talvez, porque o Sete de Ouros fala de uma carta de demora, que já faz um tempo que já vem trazendo isso consigo, tá?
Mas, especificamente esse tarô aqui, ele traz, essa carta 7 de ouros fala de colheita, né? Do que a gente planta, a gente colhe. E a colheita, ela é demorada até dar frutos, né? Então, é uma carta demorada, por isso que eu disse. Mas neste tarô específico, fala de uma situação de algo que possa ser ofertado. E aí cause aí, aí você tem a sua colheita, algo que você já tem estabelecido. E você avalia se isso é viável ou não. Além do que isso possa causar ou ter consequência de ter a necessidade de abrir mão de algo para tomar essa opção aqui, tá? Então veja bem qual o sentido que seria uma escolha e algo ofertado a você, que você teria que abrir mão de algo. E possa ser aí uma sensação de abrir mão de algo que traga o medo da perda. O 5 de espadas fala aí de alguém que tem medo de sair por baixo. O 5 de espadas fala lá de alguém ser vitorioso ou de sair humilhado. Então uma vitória um pouco desleal. Então é uma preocupação aqui dessa situação que não passa tanta clareza, né? Tanta leveza assim. E não mesmo que venha com 9 de espadas. Existe uma preocupação grande aqui com isso. Ser passado para trás. Talvez seja algo ofertado que você repense, tem medo de ser enganado, né, de alguém que esteja agindo aí não de uma maneira muito legal, e aí traga muita confusão. Com o 9 de espadas fala das 9 espadas da mente, carta da insônia, carta da ansiedade, da preocupação, mas eu sempre falo, eu ressalvo aí, ó, que é uma carta assim que traz esses pensamentos, mas também muitas das vezes esses pensamentos são amplificados por nós mesmos. Às vezes não é tudo isso, tá? São os monstros na nossa mente. Então eu falei no geral, né, que num aspecto geral, que você pode já relacionar aí com o que você esteja vivendo, que possa ser. Em questões afetivas, então possa ser que você esteja vibrando realmente aí, analisando o que é melhor para mim, né? Eu acho que se autoavaliando aí, né? Porque possa ser que esteja aí entediado com o momento, com o que tem no momento. No momento, seja uma pessoa muito imatura, muito infantil, que tem aí, que não traga essa satisfação para você. Ou mesmo você está sentindo falta dessa empolgação inicial, sabe? De uma pessoa, de uma declaração, de se sentir amado. Pois existe aqui muitos aí, ó, possa haver então comunicação, mensagens, longa distância vindo até você, mas muito de uma maneira que cobre então o politicamente correto, porque vem a carta do Hierophante, que traz consigo aí o julgamento das pessoas, o julgamento da sociedade, da família, do que for. Então esbarra muito nisso, por mais que é uma carta muito impulsiva, que fala aí de desejo, né, das flechas do cupido, mas tem isso consigo. Possa estar relacionado a algo, como eu disse aí, tá? Então, pode ser, então, como tudo isso, você está se relacionando com alguém, pode ser nessa questão que a pessoa se apresenta dessa maneira, como eu disse, ou mesmo um aspecto seu que está refletindo, está se sentindo um pouco entediado. Existe aí essa paralisia, já há um tempo pelo enforcado, né, que você já está esperando há um tempo ter colheita do que você semeou aí. O que eu semeei? O 7 de ouros fala da colheita. Tanto que a gente plantou. Então, uma carta que traz um pouco de demora, que haja necessidade, como eu disse, de visualizar, ter uma visão de uma maneira diferente. Quando o enforcado ele é colocado nessa situação, para enxergar a situação por outro aspecto. Mas para isso, talvez, então, haja necessidade de ter um sacrifício aqui, abrir mão de algo, que possa estar relacionado aí a questões de como que você é visto, né? Ou você vai adaptar. Mas possa ser, então, que haja com relação a isso, então, essa colheita, como eu falei, essa carta ela traz essa ideia, então possa ser que haja uma oferta, uma proposta ou algo aí que foi muito tempo, que foi aí que você tem esperado, mas você está avaliando que você tem medo de ser passado para trás. Então, se for questão de relacionamento, essa pessoa possa ser um pouco dúbia, né? Porque o 5 de espadas, ele não traz uma boa índole, uma boa energia assim. E com isso traga muita preocupação, medos, aqui, ansiedades, tá? Com relação a essa pessoa aqui ou situação. Questões práticas da vida, profissional, né? Material, vamos organizar aqui. Talvez você esteja, então, numa energia de esperar ter aí sabe? Trazer essa empolgação,
para si. Porque o pajem, então, eles são aprendizes, mas é o de copas que fala de emoção. Então, algo que traga emoção, mas essa emoção está embarreirada por um tédio, ou mesmo chegando notícias aqui que traga essa situação de desânimo aqui. Tá muito avaliando, comparando a antes. É coisas como era antes, hoje não tem. Quatro de copas, ele remete a isso, tá? Então, existe essa energia você traz, mas aí pede lá desde o início lá para confiar em si mesmo, lembra lá? Você no fundo de tudo isso, você sabe que é melhor para você. Possa então surgir alguma viagem de fato, como eu disse, né? Passeio, viagem, afastamento aí, como tem o de paus indica, estando relacionado aí a questões, quem que vai estar envolvido nessa viagem, seja aí família, ou amigos, ou pessoas ali que estão no meio, que seja muito questões assim, não falo que é morais, literalmente, mas assim, que seja uma coisa mais formal, você é avaliado, como que você é visto, traz esse peso consigo aqui, tá? Ou mesmo mensagens que possam chegar aí a longa distância, que estão muito envolvidas, que traz essa ideia de como eu vou ser visto, como que é essa situação que a carta do Hierophante traz. Tá? Esse peso aí de paradigmas, das crendices, do que a gente aprendeu na vida. E você possa se sentir paralisado, sem muita ação, né? Buscando ali, porque você tem medo do que, se você aceita aqui, porque faz um tempo que você talvez esteja investindo em algo, ou mesmo aí que você esteja planejando para viagem, pode ser. E aí você está avaliando se é o melhor para você, que possa ser. Essa imagem aqui já nos diz alguém persuadindo. Então tem alguém aqui ou algo que traz um pouco de medo, o medo de seguir aí, mas é muito mental, tá? Porque as cartas das espadas falam de questões mentais, às vezes é muito na nossa cabeça, mas é a desconfiança, que o medo de sair por dentro, de sair por baixo, muito grande na sua cabeça. Vamos tirar uma carta do oráculo aqui para os arianos nesse período de fim de dezembro. Transformação. Um caminho novo e refrescante, renovado, né? De vidas emergindo. Então, possa ser que haja, então, uma transformação, sim. Vamos ver aqui o que fala essa carta no geral. Então, você está no tempo de transformação, ou antigas crenças, ideias ou decisões sobre quem você é, ou o que você merece na vida, estão fluindo aqui, ó. Que nem aqui, eu não falei que o Papa está aqui falando sobre isso? Relocalizando, reorganizando que a vitalidade incrível de uns novos caminhos. Então, mais cedo ou mais tarde, você estará experienciando o mundo, uma renovação, um novo caminho, tá? Então, aqui fala sobre um tempo realmente que você possa estar reavaliando as coisas, não tá muito, também entediado, possa ser entediado aí com questões que eu falo, questões às vezes pode ser relacionado ao trabalho, família, ou aí o meio da qual você vive, que traz esse peso a cara do Papa, né? Como eu disse lá, os paradigmas. Então, as crenças, ou às vezes até mesmo a gente, porque a gente traz consigo, o que a gente traz é de aprendizado, como fala, crenças limitantes, que já foi ensinada a nós mesmos. Então, isso também nos paralisa, como aqui, ó, ou antigas crenças, ideias, então também possa ser, tá? Então, existe uma mudança aqui, que vem uma de paus, que é uma carta de movimento, de impulsividade, né? Então, decisões que podem ser. É o que você está pensando sobre, como a gente está no fim do ano, a gente está repensando mesmo o que a gente merece da vida, fazendo uma alta análise, a alta avaliação. Então é um momento de transformação sim para você, no qual eu acho que você esteja revendo ou priorizando que é uma renovação de energia mesmo. Buscando aqui transformar, ter mais autoconfiança, eu acho que vem aqui, né? Mas sair dessa energia talvez que traz um peso aqui, ó, com a carta do Papa e o enforcado te paralisando muito. Tá? Aqui que traz esse descontentamento e que faz a falta dessa emoção que tem aqui. Acredito então que a necessidade de renovação você esteja vibrando sobre isso, que a gente está, pelo período aí do ano, é um momento mesmo de balanço sobre isso, tá? Bom,
Como eu disse, são energias momentâneas que nós temos livre-arbítrio para seguir. A gente está vendo aqui, o tarô ele é terapêutico, nos mostra os caminhos, quais são as energias, nós vemos aí o que seguimos ou não para sair disso, tá? Então essas são as tendências, veja isso, faz sentido para vocês, sempre falo isso. Se não desconsiderem, eu agradeço que estejam aqui, tá? Peço que curtam e compartilhem o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, tchau!